novamente por estarmos assim reunidos em nome do Senhor Jesus, nesse mês, não é, que simbolicamente a gente sabe que não deve ter sido o mês exato do nascimento do Senhor Jesus, mas é o mês que nós comemoramos, né, a vinda do Mestre. E interessante, o nosso tema de hoje, que está no capítulo 3 de O Evangelho, que tem como título central esse capítulo, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E os itens, né, que nós vamos conversar um pouquinho, do 13 até o 19, que vai ter dois subtítulos: Mundos Regeneradores e Progressão dos Mundos, tá? Mas vamos assim iniciar falando um pouquinho sobre o título, né, do nosso capítulo, Há muitas moradas na casa do Pai, que nós vamos observar que o Senhor Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, traz para nós essa fala, e no momento, né, em que já estava chegando o momento derradeiro da vida física do Senhor Jesus. Então os discípulos, né, aqueles primeiros cristãos, estavam já ali aflitos, porque o Senhor Jesus já tinha anunciado algumas vezes da sua morte, não é? E desde que ele foi ali revelado pelos profetas, eles já sabiam o que aconteceria com ele. Então ele já tinha mencionado alguns momentos, e ali o Senhor Jesus o reuniu, aquele grupo, né, no sermão do cenáculo. Né? Então, o sermão do cenáculo, nós temos até um quadro que muitas famílias têm, né, da ceia, né, dos apóstolos, né, a Santa Ceia. Então, é esse sermão do cenáculo, em que o Senhor Jesus diz assim, olha: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E segue aqui, tá? Que é muito interessante, se quiserem depois darem prosseguimento à leitura desse capítulo 14, que é onde o Senhor Jesus também vai nos dizer: não vos deixarei órfãos. Vai falar da vinda do Consolador, né? Então esse capítulo é muito interessante, os demais, porque quando a gente observa, né, a página que nós lemos aqui de harmonização, iluminemos o santuário, já é o apóstolo Paulo, né, na segunda carta a Coríntios, nesse capítulo 6,16, pois nós somos um santuário do Deus vivo, né? E Paulo, né, nós sabemos da transição dele, né, dele ter se transformado, né, a conversão de Saulo para Paulo. E nós vemos como foi útil essa transformação quando ele realmente sentiu o seu equívoco de não ter reconhecido no Mestre Jesus aquele Messias anunciado. Agora, na estrada de Damasco e no livro Paulo Estevão, com mais revelações, vai mostrar para nós, né, como esse coração realmente foi sincero nessa transformação, assim como ele já era portador de uma das virtudes assim muito importantes para nós, que é a fidelidade. Então Saulo era fiel, né, às leis de Moisés, e ali entre as leis, né, que aí ele criou também leis humanas para poder controlar aquela humanidade que éramos nós, mais rebeldes, não é? Então, na legislação de Moisés estava ali a permissão de eliminar os infiéis, aqueles que não seguiam aquelas tradições das leis de Moisés. Então ele era ferrenho seguidor da lei,
né? Então, ali portador também de muito orgulho, a gente sabe, né? O iniciozinho. Então, esse orgulho o cegou a ponto de não reconhecer a vinda do Senhor Jesus como Messias, mas na estrada de Damasco, como mencionamos, ele reconhece seu equívoco e daquele momento em diante não olha mais para trás, né? Segue, embora tenha ali recebido nessa reencarnação dele como Paulo, já quitando com a lei aqueles equívocos dele, porque não foi fácil, né? Seguir o Senhor Jesus, foi apedrejado, saía das cidades sempre, né, como um perseguidor, né? E ali ele foi ali quitando essa transgressão da lei de Deus. E quando ele fala para nós nessa carta, né, iluminemos o santuário, iluminemos quem? A nós, como ele na sua partida disse, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando o Senhor Jesus veio nos ensinar, né, lá nos seus primeiros momentos, dizendo que nós somos o que? A luz do mundo, não é? Somos o que? Candeia viva. E quantas vezes nós vamos o que? Nos deixando perder, como Paulo diz assim para nós, olha, que apesar, né, de Jesus ter ensinado para nós, né, os conceitos morais para que a gente tenha a fé em Deus acima de todas as coisas, que comecemos a amar esse nosso Criador na medida da nossa compreensão, do nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos, nos colocar no lugar do outro. E quantas vezes nós nos iludimos, porque, né, o processo de estarmos reencarnados em um mundo de provas e expiações, passando para a regeneração, que é o nosso tema, né, exige de nós uma mudança, né, de padrões, e esse padrão do qual nós recebemos o modelo é o Senhor Jesus. E quantas vezes nos deixamos iludir, né, por irmãos que vão ali trazer propostas de uma felicidade assim mágica, uma felicidade, né, que chega para nós sem nenhum esforço. Então a gente sabe que entre as leis morais, as leis divinas, está lá a lei de trabalho, não é isso? Então tudo que nós, né, vamos recebendo de benefício para a nossa vida física, de recurso, de bem-estar, deve ser através de quê? De um processo de honestidade, de trabalho para uma aquisição que realmente a nossa consciência ficará tranquila. Então a gente observa, o Senhor Jesus alertou, não é, que haveria falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos vivenciando esse momento. O Senhor Jesus trouxe, né, entre os seus ensinamentos, lá o sermão profético, nos alertando a todo esse momento que estamos passando. Então, Paulo aqui, né, o Emmanuel, quando traz para nós, né, a explicação dessa passagem, diz assim, olha, que apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé, enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotas leve e irônica. Ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitadas à movimentação no campo da fantasia, revolta-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. Então, como foi até o nosso assunto da semana passada, né, mundo de provas, expiações, mundos superiores, mundos inferiores, aí é dito, né, que na Terra nós valorizamos a saúde só após passar pela enfermidade. A gente só dá valor à luz quando vem as trevas, não é? Então precisamos o que? Estarmos atentos, meus irmãos, para observar que não faltam alertas para nós, como não faltou com a vinda do Senhor Jesus. Aí quando a gente pega aqui, olha, o item 13, que vai iniciar, é para nós, né, que é a partir do 13, né, que foi dito na semana, foi, né? Do item 13, que primeiro
a gente vai observar que Santo Agostinho vai encerrar esse capítulo 3 com esses itens que nós vamos, assim, trazer um breve resumo, vamos comentando. Como o Rubens falou, não é novidade, né? Que todos estamos estudando o Evangelho, né, há algum tempo, estudando essa abençoada doutrina. Aí quando Santo Agostinho diz para nós, do item 13 ao item 15, essa passagem, e até a gente vai observar, principalmente no item 15, essa informação interessante de Santo Agostinho. Aí ele diz assim, ó, que posso dizer dos mundos de expiações que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais. Então nós estamos habitando esse mundo, né, de expiações e provas. Nós, né, sabemos que cada vinda nossa, né, cada momento que a gente se reveste do corpo físico, vamos passar por provas, aprendizados, não é isso? Por que que Deus impõe a encarnação? Na pergunta 132, para chegardes à perfeição. Para uns, não é expiação, para outros, missão. Alguém se sente missionário? Então, a maioria de nós, gente, estamos nessa ida e vinda, num processo de expiação, né? Então, observe, né? Então, aqui, Santo Agostinho faz logo, Santo Agostinho faz logo essa pergunta, né? Que posso eu dizer do mundo de expiação que já não é do vosso conhecimento? Aí diz, olha, a superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-saídos da mão do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso, mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são indício de uma grande perfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata, para lhe expiarem suas faltas, por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para o mundo mais feliz. Né? Isso toca nosso coração, né? A carapuça para o que nós passamos na Terra, um dos mundos de provas e expiações. Há outros mundos, né, com a mesma classificação. Aí aqui, Santo Agostinho diz, quando nós observamos a superioridade da inteligência do grande número, né, de habitantes da Terra, nós já vamos o quê? Né, eliminando a ideia de que aqui seja a morada para os espíritos recém-saídos da mão do Criador, ou seja, simples e ignorantes. Então a gente observa, né, as crianças que nascem, principalmente agora nesse período, né, portadoras de inteligências interessantes, né, as ideias inatas. Aí a gente vê as crianças prodígios, não é isso? A gente observa atualmente como na parte da arte, né, crianças com vozes assim belíssimas, não é isso? Então a gente observa. E também nesse período que estamos atravessando, quando a gente observa até o livro A Gênese, no último capítulo, que vai falar, né, que os tempos são chegados, aí em alguns dos itens, Kardec vai mostrar para nós que a geração que está chegando, portador principalmente, né, nesse período, de uma inteligência bem desenvolvida, mas também com a parte moral, né, já adquirida, elas vão se destacar de outro grupo que também vai ser visível, aqueles que trazem ainda muita dificuldade, que trazem agressões, né, em suas almas. Aí essa nova geração, essa que vem para ajudar nessa tomada de decisão, né, para que o nosso orbe saia de expiação e prova e entre para a regeneração. Nós vimos, né, bem atual também, as obras vindas por Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade do nosso querido Chico, falando dessa transição planetária.
só vai assim ficar sentido porque há muitas perdas materiais e até muitos desencarnos coletivos, não é isso? Mas tudo faz parte da lei da natureza. E nós aprendemos na semana passada com a nossa querida Leila, quando comentou, né, os mundos superiores e inferiores, que nos mundos superiores, essa questão mesmo, né, da lei de destruição ainda acontece. Há o fenômeno morte. Mas os espíritos que habitam esses mundos superiores aguardam a morte, gente, com felicidade. Com felicidade. Então, o dia chegará que nós também, né, já agora mais consciente, eu creio que a maioria de nós já não tem aquele temor, aquele horror pela morte. Alguém tem horror pela morte aqui? Tem horror? A gente pode dizer, eu não estou com pressa de voltar. Ninguém quer ir. Mas o horror, gente, diz a verdade, vocês têm horror pela morte? Eu creio que não, que a gente já compreende que a morte é o quê? Uma libertação, é lei comum. E o querido Leon Denis, depois se vocês ainda tiverem horror pela morte, leiam lá, né, o livro O Problema do Ser do Destino, capítulo 10, quando o Leon Denis vai falar sobre a morte. Ele vai falar que o Leon Denis é o poeta, né? Mas ele vai falar assim, gente, com tanta clareza, que até em trechinhos lá em parágrafos, ele diz que ele não tem, ele até ambiciona já chegar no outro plano, pelos amigos que vai reencontrar, né, pela consciência tranquila, se sentirá feliz, né, deixando a vestimenta física. Então, todo dia, gente, nós estamos o quê? Treinando para retornarmos para a nossa vida real. O momento do sono físico, né, é essa libertação relativa. É o momento de nós estarmos em contato com nossos amores. Então, quando nós, né, estamos recebendo essa orientação, né, mostrando aqui Santo Agostinho, que nós podemos observar, né, os moradores do planeta Terra, não assim como ser nas suas primeiras reencarnações, mas trazendo, né, a inteligência desenvolvida, qualidades inatas, mas também, né, nós vamos observar trazendo alguns vícios que os inclinam também, não é, para mostrar como ainda está gritante a questão da imperfeição moral. Aí nós precisamos observar quando o nosso codificador traz para nós, né, lá no livro dos Espíritos, a partir do item 100, sobre a escala espírita, né, não vamos nos iludir. Nós estamos ainda qualificados como espíritos imperfeitos, não é isso? Imperfeitos. Aí a gente vai observar, ele faz ali, né, a classificação, né? Alguns não são tão mal, mas não são tão bons, não é? E a predominância, gente, né, do mundo de provas e expiações é a maldade, né? A maldade. Por isso que a gente observa a violência, observa, né, a nossa natureza ainda, trazendo essa imperfeição moral, né, um grau assim muito grande, como está na página que nós vamos levar para casa, de egoísmo, de orgulho. Então, no iniciozinho, esse trechinho que nós destacamos, quando estamos, né, assim, na juventude, com a saúde, né, equilibrada, aí muitos abusam dessa possibilidade, aí vai chegando, né, na idade doenta, aí vem as doenças, vem as dores, e vem a revolta, né? Vem a colheita e vem o quê? Em alguns corações a revolta contra Deus. Então Deus, gente, é maravilhoso, ama a todos nós. Uma outra lei moral é lei de igualdade. Deus ama a todos igualmente, não é? Quando a gente entra nesse capítulo lei de igualdade, até os benfeitores, né, perguntam: todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, né? E traz até aquela simbologia, né, do sol. O sol nasce para todos. Deus não fala, você vai brilhar só para esses que são honestos, né, que fazem tudo direitinho, aqueles que estão equivocados, não vai brilhar não. Então ele dá ali a mesma possibilidade para todos. Então
Então, como quando vimos aqui, olha, os espíritos recém-saídos da mão do Criador, como a doutrina nos ensina, né, ali simples, ignorante, né, as primeiras reencarnações na vestimenta humana, já passamos ali pelos reinos, né, a doutrina vem nos explicando. Então, veja só, quanto progresso já foi realizado nesse período, até que chegamos nesse momento de estarmos habitando o planeta Terra, e como também foi anunciado, e eu até peguei um trechinho, avançando aqui no Evangelho, no capítulo 5, quando fala bem-aventurados aflitos, aí nós temos uma mensagem, se não me engano é de Santo Agostinho também, ó, Santo Agostinho conosco hoje, no item 19, Santo Agostinho diz para nós assim, ó, olha o título da instrução de Santo Agostinho, o mal e o remédio. Aí ele diz, ó, é a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que vieste viver na terra, esperais, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter à prova. Então a prova é florzinha no mundo de provas e expiações? Não é, não são, não é? Mas, não é, com essas orientações que vinda, né, principalmente do nosso Mestre Jesus, nós vamos cada vez mais nos capacitando a estar aqui sem nenhuma revolta, entendendo esse mecanismo da lei, porque para nós adquirirmos as virtudes, as virtudes do Cristo, né? Então, por exemplo, a paciência, nós já adquirimos a virtude da paciência? Não? Eu não adquiri, gente, porque quando a gente fala perdi a paciência, nunca teve, porque quem tem paciência vai suportar as situações, não vai reclamar se na hora que estiver lá na fila, né, do caixa, justamente na minha vez, né, acontece isso, acontece aquilo, né? Então, eu já tomei uma decisão, né? Quando eu vou ao mercado, eu olho, miro uma caixa, vou para aquele caixa, eu não saio mais dali, porque toda vez que eu mudo caixa, gente, eu perco pastel. Então, já aprendi, não reclamo, né? Então, quer dizer, a gente é submetido para essas provas simples, para quando chegar os momentos mais delicados, nós tenhamos resistência. Então, enquanto estivermos vinculados, né, a estarmos no planeta como o nosso, provas e expiações, né, somos submetidos à lei, né, que acompanha a nossa estadia aqui, tá? Aí, Santo Agostinho, no item 14, diz assim, olha, entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra são enviados em expiação. As raças chamadas selvagens são espíritos recém-saídos da infância e que nela estão, por assim dizer, em educação, desenvolvendo-se em contato com espíritos mais avançados. A seguir vêm as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso, e que são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco durante longos períodos seculares, das quais algumas puderam atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, né? Olha, os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode dizer, estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos, em consequência da sua persistência no mal e porque eram causa de perturbação para os bons. Né? A gente conhece alguma história assim? Exilados de Capela, não é? Então, quando tem o livro A Caminho da Luz, que é maravilhoso, né? Aí a Emmanuel vai esclarecendo para nós que esses irmãos, né, quando ali, né, houve aquele balanço e simbolicamente representado na parábola do joio e do trigo,
quando houve aquela separação, esses irmãos foram convidados, né? É lindo que no A Caminho da Luz diz que o próprio Mestre Jesus, né, diz para esses irmãos terem forças, que uma vez adquirido ali conhecimento, gente, é patrimônio nosso, né? O conhecimento intelectual, tudo isso nós não perdemos. Então esses irmãos desenvolveram mais na parte da inteligência, do intelecto, tecnologia, o que a gente está vendo hoje, né? Mas só que eles traziam um sentimento, uma persistência no mal, no egoísmo, usava a sua inteligência para corromper as pessoas, não é nada diferente do que a gente está acompanhando, gente? Então, olha só como é um momento crítico que estamos passando, um momento de crise mesmo moral, para que nós desenvolvamos a compaixão, gente, por todos que são causa de escândalo. Porque esses irmãos futuramente terão reencarnações suaves. Quem está na prática do mal, do crime, da corrupção. Então, é momento de muita oração, de muita compaixão, como o Senhor Jesus tem por nós. Quando ele diz, não vos deixarei órfão, né? É toda a humanidade do qual, a humanidade terrena, que ele é o guia, que ele é o dirigente do nosso planeta, recebeu essa missão do Pai, então ele está zelando por todos os irmãos em humanidade. E está enviando, né? Continua enviando irmãos para orientar as revelações, essa terceira revelação, como mencionei, está no Evangelho de João, no seu capítulo 14. Então ele diz, se me amais, eu pedirei ao Pai para enviar um outro Consolador que ficará convosco eternamente. E o nosso Criador aceitou esse planejamento do Cristo, né, dele estar assim, ainda conduzindo a população da Terra, tá? Aí mais a seguir, a gente vai observar no item 15, Santo Agostinho diz assim, olha, a Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, duplo trabalho penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Então vejamos, né, nós mencionamos há alguns minutos uma das leis da natureza, como aqui é dito, nesses mundos os espíritos têm que lidar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, lei de destruição. Então quando a gente observa essas catástrofes, né, os maremotos, os terremotos, as chuvas, a gente vê também guerras, né, as pestes, tudo isso. Nesse momento, nós somos o quê? Né? Observado na questão da nossa conduta moral. Então, uma das perguntas do livro dos Espíritos é interessante, né? Se nessas horas nós estamos passando só por um teste, né, das perdas materiais, ou é um teste também para nossas questões morais. E aí, os Espíritos dizem, né, que nesse momento nós vamos mostrar o que realmente somos, né? O estágio que nós estamos. E se, né, prevalecer ali a nossa conduta moral, nós iremos, né, avançar. Porque muitas vezes nesse momento o egoísmo fala mais alto. É quando a gente observa os desvios das doações, né, que é direcionado para os irmãos que passam pelas catástrofes, é o interesse pessoal. Quem tem comércio, né, nessas regiões aumenta, né, o valor da mercadoria, como a gente viu lá no Rio Grande do Sul, os comerciantes vendendo a água a um absurdo. Então essa é mostra de quê, gente? De muita inferioridade, muito egoísmo. Então nesses momentos nós estamos passando por testes. Aí a gente vai observar
né, que quando Santo Agostinho vai assim, né, nos mostrando passo a passo essa questão, né, da escala dos mundos habitados, como a gente observa, né? Então aqui, provas e expiações. Quando passa para regeneradores, Santo Agostinho diz assim, ó: entre as estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantas são mundos como o vosso, designado pelo Senhor para a expiação e as provas. Mas há também, entre eles, os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Então, veja só, né? Nós estamos aqui, foi muito bem explicado semana passada, que há esses mundos superiores, inferiores à Terra. Então, os mundos primitivos, né, para as primeiras reencarnações, e há aqueles superiores à Terra. A gente observa, né, os planetas, né, o nosso sistema solar. Quantos dizem assim, depois que eu sair, né, da Terra, desencarnar na Terra, eu quero ir direto para Júpiter? Tem condição? Nosso perispírito vai dar uma guinada assim, nós. Tem condição? Tem não, tem não. Então, a gente precisa o quê? E eu até trouxe, olha aqui, no livro dos Espíritos, fala também dos mundos habitados, né? Então, tem um subtítulo, Encarnação nos diferentes mundos, na 172. Nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra? Aí a resposta, nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Das mais materiais e mais distante da perfeição. Porque a gente observa, né, a nossa vestimenta, gente, não é trabalhoso? E dependendo do nosso comportamento, a gente não complica mais? Com a questão das doenças, né? Aí chega uma pergunta que eu acho muito interessante, que é a 192, tá? Que vai assim, somar com o que nós estávamos mencionando, olha. A 192, pode-se, desde essa vida, através de uma conduta perfeita, transpor todos os degraus e tornar-se espírito puro, sem passar por outros intermediários? Ou seja, a gente pode sair da Terra e direto para o mundo celestial. Aqui nem é para muito gente. Aí, olha o que os benfeitores respondem: não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e que ele não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto comporte sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Então, quando a gente observa no capítulo 17, seja perfeito, o homem de bem, né? Aí a gente vai ver as qualidades do homem de bem. E a primeira vez que a gente lê, pelo menos no meu caso foi assim, dá vontade de enfiar embaixo da mesa, né? Aí no finalzinho, olha o que os benfeitores disseram a Kardec, o que Kardec traz, né? Que é Kardec trazendo para nós essas qualidades que comporta o homem de bem. Olha, aqui, deixa eu pegar o trechinho final. Olha. O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas, está no caminho que conduz a todas as outras. Então, essa enumeração dessas qualidades, gente, o que acabamos de expor não é a enumeração completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Por quê? Porque no mundo, como aqui foi dito, nessa 192, o que julgamos perfeito está longe da perfeição. Então, essas qualidades que compõem o homem de bem já é um avanço para nós, mas nós teremos mais coisas, mais aprendizado, não é isso? E mais qualidades, mais aprendizado, mais para frente, nesses outros orbes, do qual futuramente nós iremos reencarnar. E dependendo, né,
do nosso comportamento, vamos observar um código. O Senhor Jesus deixou um código no Sermão do Monte. Os mansos herdarão a terra, tá? E essa terra já passando desse período de provas e expiações. Aí a gente vai observar como Santo Agostinho vai trazer para nós como será os mundos regeneradores, tá? No mundo de regeneração, nós ainda teremos provas, não será, né, um mundo feliz. É um mundo de transição, de provas e expiações para mundo felizes. Mas veja só, né? Quando ele fala, né, cada turbilhão planetário girando no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos e de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos, onde a alma nascente é colocada, ainda que ignorante do bem e do mal. Ela pode marchar para Deus, senhora de si mesmo e de posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi falado das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem, mas há as que sucumbem e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnações em encarnações elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhes é destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontram a calma e o repouso, acabando de se depurar. Então a gente vai observando como Santo Agostinho vai norteando o nosso raciocínio, né, para que nós façamos uma avaliação sobre nós mesmos, né, e ali detectando, né, que estamos transgredindo a lei de Deus, né, que estamos agindo mais por egoísmo, por interesse pessoal. Aí esse arrependimento sincero, porque a gente vai ler mais um trechinho daqui do item 17, em que nesses mundos de regeneração, as paixões, gente, já não serão essas paixões desordenadas, né, que muitas vezes nos deixam cegos, como falei do querido Paulo de Tarso, que como Saulo, né, o egoísmo, a vaidade, fez com que ele não enxergasse espiritualmente. Então muitos de nós ficamos cegos, né, apesar de estarmos numa vestimenta com a visão sadia, materialmente falando. Então aqui, Santo Agostinho diz, olha, sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda é sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais vós sois escravos. Neles não há mais orgulho que faz calar o coração. Não há mais a inveja não há mais a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. Olha que lindo, gente. Não existirá mais nos corações, né? E como mencionei, vamos nos observar, né, quanto anda, né, a nossa natureza. Se onde nós chegamos, nós levamos paz ou levamos guerra? Nas redes sociais, o que eu compartilho? Não é isso? Então, nos observar, gente, nos observar e ali eliminando, né, as questões do mal. Não vamos alimentar o mal. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma equidade perfeita regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele, seguindo suas leis. Nesse mundo, entretanto, ainda não há felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Neles, o homem ainda é carne e por isso mesmo está sujeito às vicissitudes das quais estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas para sofrer, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados com a terra,
esses mundos são mais felizes, e muito dentre vós ficariam satisfeitos de nele habitar, porque são a calma após a tempestade, a convalescência após a cruel doença. Então imaginemos, quando retornarmos para o plano espiritual, na hora do balanço, aquela hora, olha, você fez a sua experiência no planeta Terra, mas o planeta Terra agora vai subir mais um degrauzinho, agora é regeneração. Vamos observar como anda seu caráter, o balanço do que você fez, fez algo de positivo, porque fazer o bem, gente, como está em uma das perguntas do Livro dos Espíritos, é o objetivo único da vida, na 860, fazer o bem, objetivo único. Então, independente de crença, que tem muitos que se dizem ateus, e a gente fala graças a Deus, porque praticam o bem. Onde vivem, são úteis, se têm possibilidades materiais, multiplicam essas possibilidades, não ficam só vivendo egoísticamente. Então, Santo Agostinho diz que muitos de nós ficaríamos felizes de continuar no planeta Terra, mas com essa característica de regeneração. Aí ele diz que nesse período, olha, o homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que existem outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos, quando a morte novamente houver destruído os seus corpos, para lhe dar a verdadeira vida. Então, não teremos mais aquele sentimento de apego, de egoísmo, entendeu? Nós saberemos amar o nosso parceiro, mas sem aquela questão de ciúme, de estar ali como aquele ser que quer obediência àquele outro que diz amar. Então a gente observa que muitos relacionamentos estão em crise, porque não é só na questão do homem, não. Tem muitas mulheres que são possessivas também, são ciumentas em demasias, trazem o que para o lar? Confusão, não é isso? Então todos esses sentimentos já serão depurados, e quando chegar ali o nosso momento de retornar para a vida espiritual, nós não temeremos, porque a nossa consciência estará tranquila, e até a nossa possibilidade mesmo de entender essa vida espiritual será mais nítida, mais clara. As nossas percepções, o contato com o mundo espiritual será ali mais praticado. Então aqui Santo Agostinho termina esse 17 assim, é então que liberta a alma, planará sobre todos os horizontes, não mais com sentidos materiais e grosseiros, mas com os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, nos aromas do amor e da caridade, que se expandem de seu ser. Então veja só, como nós nos trabalhando para estarmos num mundo como esse, a nossa vivência mesmo, nosso corpo perispiritual será mais depurado. Por quê? Porque nós espíritos estaremos melhor. As nossas paixões não será, como está aqui, desenfreada, porque quando ele fala dessas paixões, esses sentimentos malsão, que é a inveja que tortura, o ódio que asfixia. A inveja, gente, não é pernicioso? Porque o invejoso, ele tem inveja até de como o outro sofre. Até nossa, eu tenho inveja, ele é muito resignado. Tem inveja de tudo, o invejoso tem inveja de tudo, gente, até da dor do outro, tá? Aí aqui na 14, olha. Porém, nesses mundos, o homem ainda é falível, e ali o espírito do mal não perdeu completamente seu domínio. Não avançar é recuar. E se o homem não está firme no caminho do bem, pode
pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóboda azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus e implorai a Ele, que o mundo regenerador vos abra as portas após a expiação na terra. Então, olha a recomendação de Santo Agostinho. Então, hoje, gente, todos nós, vamos seguir esse conselho de Santo Agostinho. Vamos contemplar, o céu, Hoje está bonito, não está chovendo, vai dar para a gente observar, e vamos orar para após o nosso estágio no mundo de provas e expiações, nós possamos merecer estar no mundo regenerador, tá? E a gente vai observar, cada vez mais essa ajuda que vem dessa terceira revelação, nos mostrando de forma clara, quando o Senhor Jesus fala dessas muitas moradas na casa do Pai. Então, o Pai é de misericórdia, de justiça, de bondade, ama a todos nós. Por isso precisamos sempre buscar, esse nosso guia e modelo. E Santo Agostinho encerra esse capítulo com o item 19, que vai falar da progressão dos mundos, que é lindo também, tá? Então, Santo Agostinho diz, olha, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Aí ele diz mais, olha, ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Olha só que interessante. Então, quando a gente fala, desse momento de transição planetária, o mundo, está passando por esse processo porque a humanidade já está melhorando também. A gente observa, porque a mídia, ela divulga o quê, gente? Que a maioria gosta também, dá ibope, não é? Então, uma vez que nós já tenhamos esse desejo do bem, e já estamos desenvolvendo o hábito do bem, nós iremos sempre nos vincular, nos afinizar com o bem, o desejo do bem. Aí, nós já estávamos até mencionando, esse período que estamos passando, de muito escândalo, a crise política, e a gente observa alguns comportamentos muito desumanos. Agora, as criaturas que estão procedendo dessa maneira, já tem muitos irmãos que vibram com ódio, porque não conhecem o que a gente conhece. Então, vamos vibrar diferente, como o Senhor Jesus teve misericórdia. Nós, no início, estávamos falando desse mês maravilhoso, que lembramos o nascimento de Jesus, mas a própria base do estudo é o Senhor Jesus se despedindo da vida física, não é isso? Então, a gente vai observando como esse período em que nós estamos atravessando, Falamos também da parábola do joio e do trigo. E quando vemos, no capítulo 11, que fala do egoísmo, ali o nosso querido Emmanuel e Pascoal traz duas mensagens do egoísmo. Então, Pascoal diz que a cada dia o nosso Criador já está separando o joio do trigo. Todos os dias, todos nós somos avaliados, gente. Quando nós lemos essa parábola do joio e do trigo, a explicação, então ali está claro que essa separação não será feita por homens, por seres, que vão ali tomar partido, mas serão pelos bons espíritos, que vão ali observar realmente a conduta de cada um e não terão ali nenhum interesse. O interesse é do bem, de serem justos, de fazer justiça.
nós possamos ajudar. Depois vejam no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, quando o Espírito de verdade diz, né, que aqueles que perseverarem até o fim, né, se sentirão, deixa eu ser fiel aqui ao Espírito de verdade, porque vai assim trazendo para nós um compromisso de nós estarmos atentos, porque, né, segundo nós vamos estudando, nós espíritas somos reconhecidos o quê? Como trabalhadores da última hora, né? Então, olha só o que o Espírito de verdade fala. Deus realiza nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porquanto, aos que não recuarem diante de sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ou seja, nesse período de regeneração, né, nós que estamos sendo capacitados com tanta orientação, será que não seremos aproveitados para ajudar a gente na transformação de fato do mundo de provas e expiações para a regeneração? E os postos mais difíceis, não é? Então, antes que se dê essa transição planetária definitiva, muitos de nós iremos reencarnar, né, na condição de levar adiante a mensagem do Cristo, né? Pode ser que não seremos nem espíritas nas outras reencarnações, mas nós teremos uma postura, né, de fazer o bem, né, de praticar o bem e levarmos esse comportamento em todos os locais, né, do nosso orbe. Porque o Senhor Jesus diz, né, que essa terra, ela será transformada realmente, como tem lá o sermão profético, quando o seu evangelho, né, tiver sido divulgado em toda a parte. Então, a gente precisa estar atento, né? Aí Santo Agostinho diz mais para que a gente encerre. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para construí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração. Então, nós vemos lá no Antigo Testamento, quando Moisés fala sobre a criação, né? Aí ele fala ali simbolicamente que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, não é isso que está lá? Aí a gente pega o livro A Caminho da Luz. Ali o Senhor Jesus recebe aquela bola incandescente da mão do Criador, né? E vai ali passando, gente, eras, né? Para que fosse adaptado para poder receber as primeiras vidas, né? Os primeiros seres. Então tudo foi passando por essa transformação. E nós vemos, né, o iniciozinho desse mundo ainda, quando era primitivo, aí os seres que habitavam, a vegetação, os animais gigantescos, não era isso? Aí depois a gente viu um outro processo lá da Era do Gelo. Vocês gostam daquele desenho Era do Gelo? É lindo, não é? Então a gente vai observando essas transformações, né? As roupas, acabou, né? A vestimenta e tudo isso. Então, Santo Agostinho diz, né, que se nós pudéssemos acompanhar hoje, a gente olha a tecnologia, né, para irmos valorizando, agradecendo nós mesmos, a nossa estrutura, nossa vestimenta, nosso habitat, não é? Então, Santo Agostinho encerra, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Assim desenvolve-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais, e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza.
quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e quanto ao contrário, é pequena e indigna do seu poder a ideia que concentra uma solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que habitam. A terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao qual se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, onde de mundo expiatório vai se transformar em regenerador. Então os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Lindo, né? Aí, como trabalho de casa, que não dá tempo, meu tempo esgotou. Leiam a pergunta 1019, a última pergunta do livro dos Espíritos. E nós agradecemos, a casa, José o Carpinteiro, agradecemos muito, a José, por ter trago com tanto carinho o nosso Mestre Jesus, o cuidado com a família, com Maria. Então, na noite de Natal, lembremos e agradeçamos a vinda do querido Mestre Jesus. Tá? Muita paz, e que essa casa receba sempre as vibrações amorosas do Mestre e de sua família amiga. Tá bom? Muita paz. Graças a Deus.